O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizei que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, este Evangelho muito conhecido por, praticamente talvez todos nós o conhecemos, já meditamos e rezamos em várias outras celebrações, mas é sempre bom quando aparece, refletir de novo, repensar. Nós somos cristãos, seguimos Jesus Cristo, mas é sempre bom fazer um balanço, ter um feedback daquilo que de fato nós cremos e como cremos. Às vezes a gente cai numa mesmice, é bom sacudir para que a gente volta de fato a esse primeiro amor. Assim Jesus então, ele faz um balanço da sua vida. Depois de algum tempo pregando, anunciando, curando, fazendo muitos milagres, pregando nas sinagogas, a sua fama já havia se espalhado por todos os lugares. Ele então volta para os discípulos e perguntam: o que estão dizendo acerca de mim? O que dizem os homens que eu sou? Jesus aqui não quer confete, não quer que enalteça a sua pessoa, mas na verdade é buscar ver se as pessoas estão entendendo o seu papel e quem ele é. É muito tranquilo ver esse momento na vida de Cristo. E para sua surpresa, talvez, dizem: olha, estão dizendo aí que você se parece com Elias, estão dizendo que você se parece com João Batista ou algum dos profetas. Por um lado, a comparação até que é interessante. Elias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. João Batista era, naquela atualidade, o que se mais falava, tinha arrebanhado pessoas iam até ele, ou seja, a sua fama ainda, embora morto, estava bem presente. Comparando com eles, ou seja, é bom, só que
Jesus é muito mais do que isto. E ali, meus irmãos, Jesus percebe que eles não estavam entendendo quem Ele era. Então Ele volta para dentro. E vocês estão aqui do meu lado, me seguindo. O que vocês dizem de mim? Quem eu sou para vocês? O que eu sou? O que dizeis que eu sou? E aí Pedro, iluminado pelo Pai, vai dizer: Tu és o Messias. Em outra versão do Evangelho, o Filho de Deus vivo que devia vir ao mundo. Pedro é iluminado neste momento e professa a fé: Tu és o Messias. Amados irmãos, vamos tentar trazer esta passagem bíblica para o nosso dia atual. Onde Jesus perguntaria? Vamos perguntar: o que dizem acerca de Jesus lá fora? O que os homens dizem? Nas universidades, o que falam de Jesus? Cri, cri, cri. Não fala. Não falam. Falam de todos. Falam de todos os homens importantes na história da vida. Grandes filósofos, grandes administradores, grandes cientistas que transformaram a história da humanidade, que devemos estudá-los, conhecê-los, isso é importante. Mas e Jesus? Não é matéria de estudo, de conhecimento. Jesus deixa para as igrejas. Aqui é algo sério. É triste. Vamos perguntar então, o que diz o islamismo sobre Jesus? Um profeta, maior do que ele, Maomé. Por isso seguimos Maomé. Vamos perguntar o que dizem os budistas sobre Jesus? Nem se toca. Seguimos um homem que nos ensina a meditar, a buscar o nosso eu interior. Vamos perguntar na sociedade, nos bares da vida, fala-se de Jesus? O que se fala sobre ele? Vamos para a mídia, para a televisão, o que a televisão no mundo se fala de Jesus? E aí, meus irmãos, em nome de uma coletividade, de uma busca de respeito na vida humana, que por um lado é positivo, estão nivelando. Jesus é igual ao Maomé, os cristãos é igual aos muçulmanos, é igual aos budistas, que é igual a todo mundo. Então, em nome de um respeito, todo mundo é igual. Não é. Cristo não é igual. Por mais que outros tenham sido pessoas iluminadas, Maomé, Gandhi e outros tantos que transformaram a história da humanidade, nenhum deles chega aos pés daquilo que é Jesus Cristo. O que a igreja diz de Jesus? E aí então Jesus volta: e vocês, o que dizem de mim? A igreja tem muito claro quem é Jesus Cristo. E aí eu falo a igreja enquanto cristianismo total, geral. Jesus, quem é Jesus? Jesus, Ele é o Filho eterno do Pai. Jesus, aí dizer uma expressão bíblica, é da mesma, a expressão grega, é da mesma substância do Pai. Jesus é Deus como Pai, e nunca houve sequer um segundo, milésimo de segundo em que Ele nunca foi. Jesus, por Ele tudo foi criado. Antes de tudo existir, Ele já o era, já era presente. Ele já era Deus. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade formava esta comunidade, e por vontade divina, eles criaram o universo. Se veio de Big Bang, se veio de macaco, essas coisas todas que vão os cientistas insistirem em colocar, antes de tudo, ele já existia. E esse Deus, que tudo por Ele foi feito, Ele entra na terra, se encarna. Jesus então é Deus encarnado. Isso, meus irmãos, para o cristianismo é o maior tesouro, e para muitos é loucura, não conseguem entender. Por isso os judeus e muitos outros não conseguem aceitar
que Deus se encarne, se torne palpável. Jesus então é o Filho de Deus encarnado, é o Messias. Isso para nós eu tenho que deixar muito claro, meus irmãos, porque senão caímos num pecado de comparar Jesus a qualquer outro profetinha. Por mais importante que tenham sido esses profetas, nenhum deles está no mesmo nível que Jesus Cristo. Nem Allan Kardec, nem nada, ninguém. Ele é o maior, Ele é Deus. Portanto, se lá fora não conseguem ainda entendê-lo, vamos perguntar dentro, vamos olhar dentro do cristianismo. O que os cristãos estão falando acerca de Jesus? E aí nós temos uma diversidade de crenças e de modos de se relacionar com Ele. Como os cristãos estão se dividindo e cada um afirma uma coisa e outra. Uns querem pregar um Cristo totalmente glorioso, que vai curar e vai resolver todos os seus problemas, e em nome de Cristo se constrói um palco, acendem-se as luzes e começa o espetáculo, o show inicia. Quem dá mais? Se você der mais, mais milagre você vai ter. Quem pode dar mais? Chamamos aqui os artistas e começa a tornar um grande circo. E para não cairmos na monotonia, na rotina, estamos o tempo todo buscando um novo, para atrair as pessoas, porque senão posso perder os fiéis. Então eu tenho que fazer de tudo, inventar firula, eu tenho que chamar algum conhecido, para que possa então animar as pessoas, para que não possa entrar na rotina. E aí eu tenho que criar, eu tenho que anestesiar as pessoas. O que elas pedem, eu tenho que oferecer. Elas pedem a cura, elas pedem as graças. Se eu não oferecer, vão achar que sou fraco. Então eu tenho que formar de uma forma, para que as pessoas possam ter aquilo que elas querem. Será que é isso que é Jesus Cristo? Quando Pedro falou que tu és o Messias, logo em seguida, Jesus começa a falar de quê? Cruz, morte, traição, ressurreição. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Existe ainda grupos que querem tirar a cruz da vida humana, querem tirar a cruz de Cristo. Meus irmãos, não existe essa possibilidade. Não tem vida sem cruz, não tem. Embora Deus tudo possa, a cruz faz parte da nossa existência. Não que Deus queira o sofrimento, pelo contrário, mas tem certas situações que não é possível. Eu tenho que aprender a assumir, a viver, a aceitar. E aí, alguns querem tirar a cruz, querem tirar a dor, e muitas igrejas vão se tornando hospitais, vão se tornando banco financeiro que vão distribuindo graças, dinheiro, curas e graças, e como se eu só fosse ter um encontro com Ele, se tiver recebido em mim uma graça. O outro lado oposto, nós temos um grupo de cristãos que acham que deve sofrer como Ele, começam a se flagelar, autoflagelar, porque assim como Ele sofreu, tenho que também eu sofrer na minha carne. Não é esse Jesus Cristo. Jesus fala: quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Amados irmãos, enquanto muitos estão dizendo que você vai ser agraciado quando você tiver, Jesus fala que você será agraciado quando você renunciar a si mesmo, a sua vontade. Olha que dentro do cristianismo nós temos aqui vertentes totalmente diferentes. O entendimento de Cristo é fundamental. Eu tenho que saber quem Ele é. Ele vai dizer: quem não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ele não está dizendo deixa a cruz de lado, não, tome a sua cruz. Então o cristianismo é uma apologia ao sofrimento. Devemos sofrer para ser cristãos. Não. O que é a cruz? O que é a cruz?
O que é a cruz? A cruz aqui é para nós o quê? Eu morro, mas não mudo aquilo a que eu acredito. Eu vou até o fim, mas eu não renuncio à minha verdade. Eu não me dobro diante da vontade de vocês. Não querem me seguir? Não querem me aceitar? Não farei firula, não mudarei o meu discurso. Querem me abandonar? Não posso fazer nada. A minha palavra é verdade. Prefiro morrer por ela, ir até o fim. É por isso que ele morreu na cruz, porque preferiu ser fiel àquilo que acreditava a abrir mão em nome de um sucesso. Portanto, quando ele diz para nós, o cristão, o discípulo dele tem que assumir, carregar a sua cruz, não é carregar o seu sofrimento, é realmente sofrer, não, é ser fiel, não se dobrar, continue, mesmo que alguns amigos desistam, não queiram mais a sua amizade, porque você virou carola, que agora vai mais à igreja, que está fazendo isso e aquilo outro, que não está se corrompendo como os demais, mesmo que você fique sozinho, eu prefiro permanecer, eu prefiro chegar à morte do que renunciar àquilo que eu acredito, que eu creio. Eu não vou trocar a minha fé por qualquer coisa, mesmo que na igreja tenhamos dificuldades, problemas, pecados, eu permaneço fiel nela, porque eu creio em Cristo. Amados irmãos, crer em Jesus Cristo, eu tenho que saber que Jesus é este. As pessoas estão buscando cada vez mais e tendo uma fé muito intimista, muito individualista, eu e Deus, para poder conseguir o que querem, fazem de um tudo, abandonam o seu credo, abandonam sua família, abandonam e vão seguindo pensamentos, simplesmente à busca de uma coisa muito palpável, muito tranquila, muito hoje. E Pedro vai dizer: tu és o Messias. Olha que bonito. Olha como é que é a fragilidade humana. Pedro, ao mesmo tempo que professa que crê em Cristo como Messias, minutos depois, está falando em nome de Satanás. Olha como é que a gente pode se desvirtuar, gente, de uma hora para outra, uma pessoa iluminada pode se tornar canal de Satanás. Ele pode ter tido uma ideia fantástica, mas depois deixou-se ser seguido, conduzido por outros caminhos. E Jesus vai dizer: afasta de Satanás, porque tu não pensas como Deus pensa, mas como os homens. Como é que Deus pensa para nós, gente? Como Deus pensa para nós? Prezados irmãos, eu nunca vi Jesus Cristo na minha vida. Eu vim à igreja até os meus 15 anos, por vontade dos meus pais. Ia levado, empurrado para a igreja, para a missa, e vivia aquele cristianismo que via nos filmes, na catequese, que entrava aqui e saía aqui. Cristo era uma pessoa distante na minha existência. Não foram os livros que me fizeram conhecê-lo, não foram as filosofias, foi um encontro com Ele. Numa dessas oportunidades que Deus nos dá, Ele encontrou comigo e eu encontrei com Ele. Suas palavras mudaram a minha vida, tanto é que hoje eu ajo em nome dEle. Hoje eu sou a pessoa de Cristo aqui hoje, que a igreja me dá essa faculdade. Em nome de Cristo, perdoo os pecados, ajo em nome de Cristo. Nunca o vi, mas sei da sua existência, creio nele. Na vida de um sacerdote, num dia, por exemplo, de atendimento, nós vivemos, num dia de missão nossa, a gente vive várias emoções. De manhã estou no cemitério enterrando alguém, depois estou no hospital ungindo o doente, depois estou numa festa de 15 ou um casamento que seja, estamos celebrando, no mesmo dia vivemos várias emoções, em nome de Cristo. E eu creio neste Deus.
Nessa minha missão de padre, muitas vezes eu pedia e roguei a Deus pedindo a cura e a salvação de tantas pessoas, e não veio. E muitas outras peças que não levei muito em consideração, Deus deu. Já sepultei jovens, crianças, pessoas com doença que de uma hora para outra, estava comigo aqui semana passada, cheio de vida com planos, na semana seguinte estava eu lá velando, sepultando, e perguntava a Deus por quê? Eu não sei os critérios que Deus tem para poder dar uma graça a um ao outro. Eu não sei o que faz Deus curar um ao outro. Eu não sei porque às vezes alguns morrem antes da hora. Eu não sei, eu não entendo, mas eu creio nele. Eu creio nele, porque não existe outro que pode dar palavras, mesmo que eu não consiga entender tudo. E quem consegue entender o outro? Eu não consigo me entender. Não consigo entender o outro, a mulher que está do meu lado, o marido que está do lado, não consigo entender. Como é que eu ouso querer entender a Deus? Eu creio que Ele é Deus, que é vida, e que seguir as suas palavras é muito mais do que qualquer outro pensador. Sua palavra transforma a nossa existência. Quem é Ele para nós? Eu não posso acreditar em Jesus somente aos domingos, nessa hora que vou à igreja. A minha fé não pode se limitar ao culto. Aí aqui eu venho, comungo, recebo minha Eucaristia e vou embora. Não, a minha fé não pode estar limitada aqui. E aí vem a leitura segunda de hoje. Quem diz que tem fé, mas não tem obra, não adianta nada. Que fé é essa? Que fé é essa que não se transforma numa carne, numa vida? Que fé é essa? Que cristianismo é esse que está indiferente à dor das pessoas? Que o outro é mais um? Que modo de vida é essa nossa, que eu não conheço nem o meu vizinho que está passando necessidade do meu lado? Que modo de existir é esse de nós cristãos? Que Cristo é esse que nós acreditamos, que realmente não levamos em consideração em nossas decisões? Que Cristo, que fé é essa que nós temos? Quem é Jesus para nós? Quem é? Quem Ele é para mim? O que Ele provoca em mim? Se essa minha fé não me leva à obra, meus irmãos, imagina um amor, um namorado ou uma mulher, ou um casal. Oi amor, te amo, ai amor, te amo também, vamos nos amar, beleza, ai te amo, ai vamos de novo, 3, 4 vezes por dia, beleza, ai que amor, tá, beleza, passou uma semana, tá bom. Ei, quem vai pôr comida dentro de casa? Hein? Quem vai trabalhar? E aí? Hein? Vai fazer o quê? Vai ficar aqui o tempo todo? E aí? Não adianta. Quem vai? O amor, meus irmãos, ele tem necessidade de se tornar carne palpável. O amor, ele se transforma naquilo que nós somos, naquilo que nós temos. Não é verdade? Não é que o outro está me pedindo uma prova de amor. Pelo contrário, nós precisamos sustentar. Agora, ei, você ama Jesus? De que maneira? Ai Jesus, eu te louvo, te amo Jesus, glória, glória Jesus, glória, amém, glória. E aí? E aí? E aí chega nas relações, é um cavalo. Chega no dia a dia, não vive, é um corrupto. O outro que se exploda. O importante é o meu lucro, a minha vida, e o outro não faz parte da minha existência. Quantas pessoas aqui na Praia da Costa estão endividadas com problema, uma crise sem fim, inclusive passam fome, e nós não estamos nem aí. Estou nem aí, é velha essa, né? Estamos nem aí. Que cristianismo é esse? Que não me envolve, mas aí as pessoas dizem hoje, eu sou espiritual, eu pego um pouco de cada, eu acho que o catolicismo, o protestantismo, o budismo, tudo é bonito, eu sou espiritual, o bonito é ser espiritual. Vai alfava, vai pelo amor de Deus, gente, como é que pode? Cristianismo, se eu creio neste Deus, que é realmente Deus encarnado, Ele me leva a comunicar, a ser comunhão. Quem é Jesus para você, filho? O que importa é crer nele.
Termino dizendo, meus queridos, este Cristo se faz presente no altar. Oh, se o católico descobrisse e acreditasse em Cristo Eucarístico. Hoje as pessoas procuram umas outras, não vê a hora. O padre, o pastor, lá que seja, querem que os outros imponham as mãos. Sim, podemos impor as mãos uns pelos outros, rezar pelos outros, isso é importante. E o povo vai à procura, viaja quilômetros e quilômetros para poder o outro rezar por mim, para o outro impor. Oh, misericórdia! Mais poder que as minhas mãos está o corpo e o sangue de Cristo. Se eu quero a mão de alguém na minha cabeça, já pensou o Papa Francisco rezando por você? Já pensou? Maior do que isso é a Eucaristia na sua boca. Maior do que isso é a Eucaristia na sua boca. É a maior graça e cura que podemos ter. Quem é Jesus para você? Quem Ele significa? Não que Ele esteja cobrando alguma coisa, gente. Ele só está perguntando se nós estamos entendendo o que Ele está fazendo. Mesmo que tenha dor, mesmo que eu não seja curado, mesmo que eu não tenha solucionado os meus problemas, vá até o fim, permanece, persevere, não troque de fé, não troque de igreja como troque de roupa, persevere, morra por aquilo, vá até o fim, e você irá ver a ressurreição. Ele não nos abandona. Caminhe os teus caminhos, não se deixe ser levado pelos pensamentos de Satanás. Ele está nos influenciando em muitas coisas. Peçamos o dom do discernimento, para que Ele possa nos dar a graça de perceber o que é certo e o que é errado. Ele está aqui hoje, meus irmãos. Eu creio que Jesus está aqui hoje, e vamos renovar a nossa fé nele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.